Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Olá, boa noite. O programa Oportunidades já está no ar. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da superação empreendedora em um cenário de incertezas. A gente sabe que o Brasil ainda passa por uma crise, muitos empresários, muitos empreendedores tiveram que demitir funcionários, tiveram que reduzir custos, reduzir investimentos e alguns tiveram até que fechar portas. A pergunta que a gente faz no programa de hoje é como sobreviver a tudo isso, como superar essa situação, se reerguer neste cenário, como eu já disse, de incertezas. Para responder essas e outras perguntas, eu quero apresentar aqui os nossos convidados. Primeiro eu apresento a psicóloga Gisélia Curri. Ela é especialista em carreira, é coach e especialista em carreira. Tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez e falando de um tema tão importante, né? Que é da economia atual, o cenário atual que a gente está vivendo e como sobreviver a esse cenário. Tanto em sentido comportamental, mas também do lado empreendedor. Ok, muito obrigado pela sua presença, Gisélia. Eu apresento também o economista Richard Moreira, ele também é consultor empresarial, que está aqui sempre dando o recado para a gente aqui, e principalmente em inteligência executiva. Boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, Gisele, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim já está se tornando uma rotina discutir temas relacionados à crise, né? Infelizmente, em coisa que o país é catedrático, desenvolver crise, mas por falta de prevenção. E não por falta de capacidade, né? Eu costumo dizer que o Brasil, ele só costuma botar o cadeado depois que a porta é arrombada, diferente de outros países que são mais desenvolvidos, né? Se a gente trabalhar um pouco essa prevenção, a crise ela será com um tempo menor e menos cruel, né, para a sociedade brasileira. Ok, Richard, também muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Então é isso, é a superação, né? A persistência e a superação empreendedora é o tema do programa Oportunidades de hoje. Nós estamos começando. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem vindo hoje aqui. Primeiro eu vou fazer a pergunta aqui para a Gisele, depois eu vou pedir ao Richard para fazer um panorama desse cenário que a gente citou na abertura do programa. É questão de superação empreendedora. Tem que ser exercitada a todo momento? Tem, o tempo todo, né? Aliás, essa é a palavra do século atual, do cenário econômico atual, né? E tem uma palavrinha que a psicologia tomou emprestada à física, que é resiliência, né? E um termo mais popular, que é aquela pessoa, empreendedor, que aguenta levar umas porradas no mercado, né, atual. Então, ter essa resiliência com relação à pressão, com relação a essa instabilidade, com relação a esse cenário, é o diferencial estratégico dos empreendedores de alta performance, né? Daqueles que conseguem ter sucesso. Porque se você não consegue se adaptar a esse meio, ser um pouco camaleão e ter essa resiliência, você não vai longe, você não sai nem do lugar. Mais né? importante do que aprender a cair é aprender a se levantar, né? Com certeza. Agora, tem algo complicado que é nós só aprender a levar porrada, né? Ser meio rock balboa, né? A pessoa só apanha, mas você tem que também ter o seu lado inovador. Se você resistir a essas pressões e ao mesmo tempo você conseguir a partir daí inovar, né? Porque resistir é uma coisa, mas a capacidade inovadora, a capacidade de empreender, a capacidade de mudar o jogo, peraí, não está dando certo essa minha luta, né? Então, peraí que eu vou mudar então para conseguir me adaptar. Então tem que ter essa visão, senão não sobrevive também. Só não pode persistir no erro. Com certeza. Richard, esse cenário que a gente colocou aqui na abertura do programa, existe mesmo? Como é que está a situação dos empresários, dos empreendedores e das pessoas que querem empreender hoje no Brasil? Perfeito, ele só não existe como foi previsto que existiria e ainda existirá por mais algum tempo. A situação já vem desde quando perderam a sustentabilidade do Plano Real, né, deixaram a inflação tomar conta de novo, deixaram a moeda perder valor, os governos começaram a fazer programas que não priorizavam o desenvolvimento, mais os problemas de corrupção nesse país, que é muito grande, então desvios de dinheiro que deveriam ser direcionados ao desenvolvimento do país, que daria uma certa infraestrutura para que as pessoas pudessem empreender mais, foi para o ralo, né? Então isso já vem, eu já estou para te falar que isso já vem mais de 13 anos se arrastando, e para nós trabalhamos com empresas multinacionais que já têm um certo
treinamento em relação a se desenvolver em países que têm estabilidade econômica como o Brasil, esses estudos são feitos muito antes deles acontecerem. A gente se previne para que não aconteça. Mas se acontecer, existem algumas alternativas. Se der oportunidade, a gente cita algumas aqui. Mas, na realidade, isso já vem se desenhando há mais de 13 anos, né? Pela incompetência profissional de quem legisla o país. Eu vou te dizer por quê. A gente em economia estuda 3 fatores que a gente chama de cenário. É a política, que desenvolve as leis para dar o rumo à economia, para dizer se a sociedade vai ser feliz ou infeliz. Então, é política, economia e sociedade. Se a gente começa a estudar essa tríade, a gente sabe, felizmente ou infelizmente, qual é o rumo que o país vai tomar socioeconomicamente. E o Brasil vinha se desenhando, até com promoções, eu não sou contra, nem ninguém é, mas um país que não tem uma infraestrutura interna para satisfazer a própria necessidade do empreendedor interno, ele não pode trabalhar com grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Porque se a gente não tem como conviver bem para nós mesmos, imagine receber quem vem de fora. Aí deu no que aconteceu. Eu lembro. Você acha que o pior já passou? Não, ainda não. Não? Ainda não. A gente só tem uma previsão aí de melhora depois das eleições de 2018. É pessimismo ou realismo? É realismo. A gente não trabalha nem com otimismo e nem com pessimismo. A gente trabalha com realismo. Né? A gente trabalha com números factíveis. Né? A exemplo, o Chile trabalhou assim, né? Mandando alguns economistas, administradores para estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, que eu também já conheci, e trabalhar com a realidade. Então, se nós profissionalizarmos a política, vamos dizer assim, para ficar bem fácil, por exemplo, é muito difícil ficar colocando administrador para cuidar da saúde, ou economista para cuidar da área de infraestrutura. Entendeu? Se a gente colocar o profissional certo para desenvolver a área certa de um país, a exemplo do Chile e outros países do primeiro mundo, a coisa começa a andar de uma maneira mais positiva. Agora, algo importante, ele está falando de dados realísticos, que eu acho bacana. Agora, não adianta todo esse cenário realístico, esses indicadores, ele como especialista colocando, se existe uma cegueira ainda de muitos empreendedores ou muitos profissionais, né? Porque existe um analfabetismo de mercado, que é a capacidade da pessoa de enxergar esses números, de enxergar esse cenário atual, de ver como é que está esse mercado, para onde que ele vai, né? E essa cegueira é o que tem realmente levado muitos empreendedores à decadência, à falência, ou profissionais a ficarem na fila aí do desemprego. São mais de 12 milhões de desempregados. Então, especialistas já falam, né, que em um futuro bem próximo não vai haver emprego para todo mundo, que só empreendedorismo pode nos salvar. A gente pode desenvolver essa visão, claro, caminhar, dar. Se você não consegue enxergar, você não consegue se autoanalisar, analisar o seu negócio e conseguir mudar, conseguir se desenvolver, né, até uma mudança de postura. Então, esses dados realísticos são muito importantes, mas a pessoa também tem que querer ver. Porque quando tem um dado pessimista ou realista, a pessoa pode se contaminar com essas notícias também e se frustrar com tudo. Não sonhar, não ter propósito. Você acredita também nisso, Richard? Para mim, a cegueira vem justamente pela falta de educação. A gente não tem uma escola, né, academia desenvolvida para que dê essa visão que ela está falando, entendeu? Você vai em academias de administração, de economia ou de contabilidade, todas as do Brasil, tanto na entidade pública ou privada, se perde muito tempo estudando teorias de 1930, 1940, 1920. Nós estamos em 2018 já, para não falar que tem plano estratégico até 2050 nas organizações. Então, se perde muito tempo com um aluno de uma instituição de curso superior, que é uma instituição para formar pensadores e não conformados, em ficar decorando teorias de 1920. Entendeu? E é aí que se perde essa visão. Entendeu? O mundo é outro, a sociedade é outra, a economia é dinâmica, e a gente não pode perder tempo com, vamos dizer assim, supostamente com a formação de pensadores, com teorias que já passaram. Entendeu? O passado é uma grande ferramenta que nos ensina para o futuro. Então, a gente tem que recordar dele, mas não direcionar tanto tempo, como de 1 ano, 2 anos, só estudando o passado. Então, enquanto isso, o mundo está à nossa frente. Eu sempre falo que o nosso sistema educacional é falido. Eu falo isso o tempo todo. Desde lá do início da educação infantil mesmo, até a parte de universidade. Então, ensino muito arroz com feijão, mas acho que não preparam as pessoas para ir para o mercado de trabalho. Não preparam para ter essa visão crítica, realística. Então, as pessoas saem hoje... Nem a visão de dono, né? Não, Guilherme, geralmente porque... se prepara para ser empregado.
legado. Não, eu vejo hoje muito universitário saindo da área educacional, achando que vai colocar o currículo debaixo do braço, as portas vão se abrir. Não vai acontecer. Vive numa subjetividade e ainda numa ignorância, porque ignora uma realidade que não foi contextualizada para eles nesse sistema educacional. Então, ele vai aprender a correr com as próprias pernas. E aí é um sistema um pouco mais difícil, mas tem que ter muita maturidade para isso. Vamos dar um exemplo hipotético aqui, de uma empresa, de um empresário, de uma pessoa que quer empreender e passou por essa crise aí, teve que demitir, como eu já disse, teve que reduzir custo. Qual o passo inicial para ela retomar o brilho nos olhos? Primeira coisa é mudar a teoria de que a empresa tem que dar lucro nesse momento. No momento de crise, a gente trabalha com redução de custo. Não focar no sucesso, não, focar no trabalho. Nesse momento de crise, a redução de custo é que vai determinar qual vai ser o tamanho do seu lucro. Então, dentro da redução de custo, a gente diminui até a margem de lucro, reduz aonde puder. Entendeu? Tem muita coisa numa organização que o dinheiro não retorna. E tem que ser cortado. Infelizmente, no Brasil, por ser a parte mais cara, as pessoas são as primeiras a serem cortadas. Né? Mas hoje tem muita tecnologia que substitui isso, que a gente chama de desemprego estrutural. Né? E as empresas investem muito em tecnologia para superar isso. Né? Você pode ver, vou dar um exemplo bem simples aqui. A vigilância da empresa. Tem câmera, tem coisa e tal. Tem gente que bota cachorro. Entendeu? E às vezes resolve. Mas cachorro não tem carteira assinada, não tem cesta básica, não tem nada e por aí vai. Então, esse processo de substituição na redução de custo é que vai determinar qual vai ser o ponto de equilíbrio da sobrevivência de uma organização nesse momento de crise. Entendeu? Então, o foco é redução de custo, não gerar lucro. E na sua visão, Gisele? Eu dou formação para novos empreendedores aqui, né, num projeto que tem de empreendedorismo. E o que eu sempre falo com eles é que existe uma preocupação muito grande, principalmente do empreendedor inicial, a só fechar contrato. Acha que o que está entrando, né, é mais importante. Né? Eu estou fechando negócios, então eu estou tendo sucesso. Mas não se preocupa em fechar as torneiras, né, a pensar em custo, a começar por baixo, em coisas mais simples, né, mais exatas. Então, essa falta de habilidade com processo, com gestão, em organizar a casa e achar que é só fechar contrato e bater na porta que ele vai ser um bom empreendedor, ele está totalmente enganado. E juntando então, isso tem a burocracia do Estado, né? A burocracia é muito forte para você montar uma empresa e manter uma empresa. São muitos encargos, são muitas taxas. Você paga no mesmo momento taxa municipal, estadual e federal. Entendeu? Quando você vai abrir alguma coisa no Brasil, a primeira coisa que você tem que pensar é em gasto. Entendeu? Diferente da escola japonesa, por exemplo, lá quando você vai inaugurar uma empresa, eles não colocam uma publicidade muito cara ou fazem grandes festas de inauguração da empresa. Se eles tiverem um computador para 10 pessoas, eles vão começar com um computador para 10 pessoas. Até a possibilidade de comprar outro. Aqui não, o empresário brasileiro ele ainda tem um certo vício, né, que é visto porque eu acho que é negativo, de começar com a estrutura bem grande e depois não tem como mantê-la. Né? Então não consegue sobreviver 2 anos por causa desse custo. Mexe muito com vaidade. Estou falando agora da parte comportamental. Né? Ser empreendedor tem que ter uma cadeira de couro, uma vista para o mar, né? Inaugura, bota na capa. Tem que ter uma secretária. Como assim? Eu sou empreendedor, tem que ter uma secretária. Tem que segurar. Calma, isso não é ser empreendedor. Ainda não produziu para ter esses gastos. Isso. Né? Essa é a nossa mentalidade. Né? Bonita a festa de abertura, mas a manutenção, quantas empresas que a gente vê fechando em tão pouco tempo? Justamente porque não se trabalha uma estrutura de planejamento, de manutenção dentro do que se tem para investir. E sim projetando o que se pode ganhar. E numa economia estável isso é muito difícil. E o que tem que ter preocupação dentro desse discurso não é se preocupar com o marketing em si, mas a entrega. Né? Você está bonito demais fazendo propaganda demais, mas se você não está entregando, então se preocupa com a estrutura mínima para entregar. Aquilo que você está prometendo, você já faliu. Entregar produto, serviço e se auto-entregar. Né? Isso, fazer a entrega de espírito, alma naquele negócio. Né? Menos marketing. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já.